Nessa nossa segunda catequese sobre o que acontece conosco na morte e na pós-morte, hoje nós iremos refletir sobre o tema propriamente dito da morte. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1007, afirma: a morte é o termo da vida terrestre, é o fim da nossa vida, da nossa caminhada aqui na Terra. Na hora da morte acontece a separação da alma e do corpo. A nossa alma se separa do corpo. Os santos nos dizem que é nesse momento da hora da morte que nós passamos pelas maiores provações. E por isso nós sempre rezamos na Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Feliz é a morte daquele que durante a vida rezou muitos terços para Nossa Senhora. Feliz a morte daquele que é devoto de Nossa Senhora. Feliz a morte daquele que rezou muitas vezes o terço da misericórdia, porque Jesus promete que aquele que rezar o terço da misericórdia terá a paz na hora da morte. O Catecismo ainda continua dizendo que a morte é consequência do pecado. No plano inicial de Deus, Deus não queria que ninguém sofresse e que ninguém morresse. A morte entra no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Deus não nos abandona ao poder da morte. Na plenitude dos tempos, Deus nos envia o seu Filho, que vem viver a nossa vida. Morre a nossa morte, morre do pior jeito que um ser humano poderia morrer, mas ressuscita. E ressuscitando nos dá a garantia de que se com ele nós morremos, com ele ressuscitaremos. E por isso o Catecismo nos diz que a morte é transformada por Cristo. Na liturgia da Missa pelos Mortos, no prefácio, a Igreja reza: para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. A morte, então, numa visão cristã, é a passagem para a vida eterna. Santa Teresinha, no leito de sua morte, dizia: eu não morro, eu entro na vida. Santa Teresa d'Ávila dizia: quero ver a Deus, e para ver a Deus é preciso morrer. São Francisco de Assis rezava: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal. Louvado sejas por aqueles que a irmã morte encontra na tua amizade, porque a esses a segunda morte não fará mal. A morte, então, não é um ser de preto, não é uma inimiga do ser humano, mas numa visão cristã, a morte acaba sendo uma amiga do ser humano, porque através da morte, se nós vivemos em comunhão com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo.